A forma como as multinacionais contratam engenheiros mudou. Muitos engenheiros estão sendo contratados sem nem sequer enviar o seu currículo. E essa mudança aconteceu graças ao LinkedIn, que se tornou uma das principais ferramentas de recrutadores em grandes empresas. Antigamente, o recrutador levava horas e horas e horas selecionando currículos que muitas vezes não tinham aderência nenhuma para a vaga. E agora, com o advento do LinkedIn, esse trabalho se tornou muito mais fácil. Existem pesquisas que conseguem comprovar isso. Por exemplo, existe uma pesquisa em que mostra que 93% dos recrutadores afirmaram que usam o LinkedIn para recrutar. E essa informação talvez você até já saiba, né? Muita gente fala sobre isso, da quantidade de recrutadores que estão dentro do LinkedIn. Mas tem outra informação que talvez você não saiba. Sabe qual é? 69% dos recrutadores afirmaram que já desistiram de contratar alguém por conta do seu perfil dentro do LinkedIn. Eu vou te explicar. Você manda um currículo, às vezes é até selecionado para o processo seletivo, mas na hora que o recrutador vai dar uma olhada no seu LinkedIn, ele não gosta do que vê e te exclui. Mas o que você tem que prestar atenção aqui é que através desses dados a gente consegue coletar 3 insights. 2 deles muito evidentes, que talvez você já até percebeu, mas um dele muito oculto e é ele que eu quero te apresentar. Os 2 insights óbvios são: primeiro, se 93% dos recrutadores estão no LinkedIn, é óbvio que você também tem que estar no LinkedIn. Esses 2 insights, você como um bom engenheiro já deve ter percebido. Só que, como eu te falei, tem um outro insight que não é tão óbvio e que eu duvido muito que você já tenha pensado sobre ele. E se pensou, não sabe o que fazer a respeito. Vamos fazer um exercício aqui juntos. Agora você não é mais um engenheiro qualquer, você é um recrutador. E você tem 2 opções e eu quero que você escolha qual faz mais sentido. Opção número 1, sair procurando perfis dentro do LinkedIn, ler vários e vários currículos para só então depois selecionar aqueles que fazem mais sentido. Opção 2, pegar pessoas que estão mais próximas da tua rede, que você já trocou uma conversa ali no inbox e sabe que tem perfil para vaga. Responde na sinceridade. Faz ou não faz sentido você fazer a segunda opção, que demandará menos tempo de você do que a primeira? Então, esse é o grande insight oculto, o segredo que existe por trás de engenheiros que são contratados. Para além de ter um perfil dentro do LinkedIn, saber construir ele bem, eles conseguem construir um network forte, eles conseguem fazer relações de qualidade ali dentro do LinkedIn. Esse é o segredo de muitos engenheiros que talvez estejam passando na sua frente hoje, que estão conseguindo vagas sem muito esforço. E é muito provável que algum deles até tenham aprendido comigo. E é por causa dessa estratégia que muitas vagas são preenchidas sem nem mesmo serem oficialmente abertas, o que eu chamo de vagas secretas. Mas infelizmente, talvez agora você esteja jogando o jogo errado, jogando o jogo que não te faz ser contratado por multinacionais e você não consegue ter acesso a essas vagas secretas dentro do LinkedIn. É provável que nesse momento você use o LinkedIn do jeito errado, use o LinkedIn para pedir emprego, que é o que a maioria das pessoas fazem e que não funciona. O que você deveria estar fazendo agora era utilizando essas estratégias para você ser indicado para a entrevista sem nem precisar pedir. Mas calma, que são esses erros, esse jeito errado que a gente vai corrigir nessa aula aqui. Nessa aula eu também vou te mostrar como você faz para construir esse networking forte, como utilizar o LinkedIn ao seu favor para ser indicado para essas vagas, transformando o seu perfil numa excelente ferramenta para fazer com que você cresça na sua carreira de engenheiro. Mas antes, deixa eu me apresentar para você saber um pouquinho quem eu sou e por que eu tenho propriedade para te ensinar o que eu vou te ensinar. Eu me chamo Suzane Leal, sou engenheira florestal por formação e mentora de carreira de outros engenheiros. Tudo na minha vida começou quando eu tinha 17 anos. Eu saí do Maranhão para fazer faculdade. Eu queria sair da faculdade trabalhando em uma boa empresa que me pagasse bem, porque afinal eu tinha vindo de uma situação financeira muito escassa lá no Maranhão. Eu sou filha de uma professora e de um pai caminhoneiro e eu queria poder dar para eles condições melhores de vida.
Afinal, eles abriram mão de muita coisa para que eu pudesse estudar. Até que eu conheci um mentor, um novo professor, que me disse que não funcionava bem assim, que você poderia entrar em grandes empresas, trabalhar bem, sem ter nada disso, nem tantas experiências, nem inglês, muito menos MBA, pós e etc. E ao desbloquear isso na minha mente, eu comecei a focar não nos meus problemas, mas sim como eu entraria em uma grande empresa. Comecei a estudar técnicas de processo seletivo ainda dentro da faculdade e tive meus primeiros resultados. Fui a primeira a fazer estágio em uma multinacional, fiz um segundo estágio em uma outra multinacional e fui ali conseguindo algumas oportunidades através desse novo conhecimento de técnicas de processo seletivo. Até aí a minha vida estava ótima. Pena que a minha faculdade estava prestes a finalizar. Eu estava tentando passar em alguns processos seletivos e eu não estava conseguindo avançar. E pela necessidade, eu acabei entrando em uma empresa terceira. E só entre nós, eu odiava trabalhar naquela pequena empresa. Eu não tinha nada a ver com os valores daquela empresa. As pessoas que estavam ali não tinham a mesma ambição que eu, não queriam crescer na carreira e eles achavam que para crescer um tinha que puxar o tapete do outro. O ambiente era ruim de trabalho. Eu sentia que eu não estava aprendendo tanto como eu poderia trabalhando em uma empresa maior e para piorar toda a situação, eu ainda ganhava muito pouco. Trabalhando ali, eu tinha certeza que eu não conseguiria crescer na carreira estando naquele local. E talvez nesse ponto você até se identifique. Tá no local que não faz sentido para você, que você vê que não tem perspectiva de crescimento. E eu sei o quanto que é sofrido ficar aí. Até que um dia eu cansei daquela situação e antes de, chegar a ponto de adoecer, eu decidi que eu ia sair daquela empresa e comecei a voltar os meus olhos para aquilo que já tinha funcionado no passado. Técnicas de processo seletivo. Eu me aprofundei ao máximo em tudo que eu conseguia sobre processo seletivo, currículo, LinkedIn, domínio de entrevista, e não demorou muito para esse estudo começar a surtir efeito. Eu comecei a ser aprovada em processos seletivos. Em pouco tempo eu já estava na multinacional que eu queria, ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava anteriormente. A multinacional era a maior empresa no setor de celulose na época, que era a Fibria e que depois virou Suzano. E desde então eu venho ajudando engenheiros a conseguir o mesmo que eu, entrar em uma empresa legal onde você possa se desenvolver, ganhar mais e se sentir mais valorizado, além de começar a crescer ali naquela carreira, porque faz parte do desejo de todo profissional. Só para você ter uma noção, eu já ajudei centenas de engenheiros a entrar em uma multinacional. Eu tenho mais de 40 empresas com engenheiros que estão trabalhando lá. Fora as empresas que eles foram aprovados, mas que escolheram, por algum motivo, não seguir naquele processo. E eles conseguiram tudo isso através do que eu experimentei na minha vida. Um método validado que te ensina a entrar em uma multinacional. E o melhor, os meus alunos costumam receber mais até do que eles imaginavam que receberiam de salário num novo emprego. Eu tenho aluna que já multiplicou o salário por 2, por 3, eu tenho aluno que já multiplicou por 4 vezes. Olha só. E salário, Jonas, melhorou? Conseguiu resolver? Ai, Deus do céu, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu recebi, como eu falei, eu recebia X, né? Eu vou citar de novo aquela frase lá. Eu recebia X na última empresa e agora eu recebo 4X. Então, mudou a minha vida completamente. Eu mando dinheiro pra minha família. Tô com plano de aposentar minha mãe aí. Eu recebia um salário mínimo. E agora eu recebo 4 vezes mais. Como é que foi a sensação do primeiro dia, primeiro salário que caiu? Foi um choque, né? Foi um choque. A gente começa a sonhar de uma maneira diferente. Passei 3 processos seletivos e eu escolhi o melhor, que foi para a Ford. Me fale uma coisa, teve aumento de salário nesse novo cargo que você foi? Teve. Quando? E pelas contas, triplicou meu salário, fora os benefícios. Tem inúmeros benefícios. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Como é que foi quando você viu o seu primeiro salário? Olha, printei, mandei pro grupo da família. Ó, foi meu dinheiro, gente, não acredito. Foi uma festa, né? Quantas vezes mais além da bolsa? Vamos comparar a bolsa do mestrado. Quantas vezes o salário subiu?
Quase 3 vezes mais. 3 vezes? Isso. Muito bom. Você imaginava que ia ser assim? Não, pra falar a verdade. Tudo isso porque entenderam como o processo seletivo de multinacionais funciona e principalmente como o LinkedIn funciona. Eles deixaram de cometer erros bobos que hoje você nesta aula vai aprender para também não cometer. Agora que você já me conhece e sabe que eu posso ensinar aquilo que eu vou te ensinar, vamos colocar a mão na massa, na prática agora. Agora vamos para a parte prática dessa aula, que é como ser indicado para entrevista através do LinkedIn. A primeira coisa que você precisa entender do LinkedIn é que ela é uma rede social. O que significa isso? Que não adianta você colocar o seu perfil lá dentro e simplesmente não usar. Você tem que utilizar como um Instagram, como um Facebook, um TikTok, precisa estar lá dentro. E a segunda coisa é que ela é uma rede social de busca. Olha só que coisa interessante. Quando eu venho aqui no LinkedIn e pesquiso coordenador de projetos, vão aparecer mais de 1 milhão de resultados para mim. Só que quando eu abaixo aqui, o curioso é que só me aparecem 10 perfis. Onde estão o restante das pessoas e por que o LinkedIn mostrou para mim a Rejane, o Diego, o Marcos e não talvez você que esteja como coordenador de projeto esteja buscando essa posição? 2 pontos. O primeiro ponto é que o LinkedIn vai mostrar pessoas que estão mais próximas de quem está buscando. Então, ou pessoas que estão conectadas naquela rede, ou pessoas que estão conectadas com pessoas que estão conectadas naquela rede. Esse segundo caso é o que a gente chama de conexões de segundo grau, que é o que aparece aqui, para mim, como o númerozinho 2. Para ficar claro, a Rejane tem alguém no meu perfil que é conectado a ela e também é conectado a mim. Mas você há de concordar que devem ter muito mais coordenadores de projetos dentro da segunda conexão. Por que a Rejane apareceu e não outros? Aí existe um outro ponto que você vai aprender aqui. A qualidade do seu perfil. Não basta simplesmente você ter um perfil no LinkedIn, ele precisa ser bom. E para ser bom, precisa seguir o que o LinkedIn indica que é bom. Existe um indicador de qualidade que todo LinkedIn tem que se chama SSI. Esse indicador vai de 0 a 100 e ele diz o quão bom o teu LinkedIn é. Quanto maior o teu indicador, mais ele vai mostrar o seu perfil para quem estiver buscando. Esse indicador, a grande maioria das pessoas está com ele abaixo de 50, que seria o ideal. Então, a gente precisa subir esse indicador para ter o perfil relevante. E para isso, ele passa por 4 facetas, que a gente vai aprender aqui dentro dessa aula. Primeira faceta, estabelecer sua marca profissional. Segunda, localizar as pessoas certas. Terceira, interagir oferecendo insights. E quarta, criar relacionamento. Pontuando bem em cada uma dessas facetas, é automático que o seu indicador melhore, cresça e o seu perfil apareça mais. Dentro do estabelecer sua marca, você precisa fazer algumas coisas. Primeira coisa, você precisa completar o seu perfil pensando no cargo que você está buscando. Segunda coisa, você precisa publicar um conteúdo útil, mas calma que conteúdo a gente vai falar mais pra frente. O que significa completar o seu perfil? Não adianta você simplesmente preencher de qualquer forma o LinkedIn, você precisa preencher da forma adequada, com as palavras-chave adequadas para o seu cargo, com a estratégia adequada dentro do título, posicionado dentro do setor. Então tem algumas facetas de preenchimento que você precisa seguir para poder conseguir preencher o seu LinkedIn bem. Então, por exemplo, um erro muito comum que engenheiros fazem dentro do preenchimento é colocar dentro do seu título o nome engenheiro e a sua formação. O que acontece? Não é que isso seja péssimo, mas muitas vezes o cargo que você está buscando não vem com esse nome. Às vezes vem como coordenador, como supervisor, como especialista. Então, se você não coloca o nome do seu cargo, o cargo que você está buscando, você não vai conseguir ser encontrado. Outro erro muito comum é colocar em busca de recolocação, em busca de oportunidade, como se o título fosse um negócio para você pedir um emprego, e não funciona assim, tá? E isso também atrapalha a sua estratégia de preenchimento do LinkedIn. Por isso que dentro do meu método a gente tem aulas passo a passo para você preencher
cada etapa do LinkedIn corretamente. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. O segundo indicador muito importante do LinkedIn é localizar as pessoas certas. Para o LinkedIn não basta você sair se conectando com todo mundo. Você precisa utilizar as ferramentas de busca. Você precisa utilizar aquilo que o LinkedIn te oferece. Isso para ele é localizar as pessoas certas. A mesma coisa, você não deve sair adicionando pessoas que talvez não tenham relação com o objetivo profissional que você quer. Por isso, não adianta você sair só adicionando de uma vez. Precisa ser as pessoas corretas. O que você não pode fazer nessa etapa? De jeito nenhum, você pode enviar muitos currículos de uma só vez. 30, 40, 50 convites em um só dia vai caracterizar para o algoritmo uma automação. E o LinkedIn não gosta disso e pode bloquear a sua conta, inclusive você pode perder o seu perfil. Para você fazer bem a sua localização, você precisa utilizar todos os filtros ali que o LinkedIn te oferece. E eu ensino isso também dentro do nosso método de como utilizar cada filtro para buscar as pessoas. O terceiro ponto, mas não menos importante, é interagir oferecendo insights. O que é interagir oferecendo insights? É quando você compartilha ali conteúdos que vão promover algum tipo de diálogo, que vai fazer com que a tua rede comente no teu post, que se interaja, ou que você interaja com outras pessoas. Se você hoje só curte posts de outras pessoas no LinkedIn ou pega o conteúdo de outras pessoas e recompartilha, você não está fazendo o uso adequado do LinkedIn, por isso você não vai pontuar nessa etapa. Então, foque em produzir um conteúdo interessante para as pessoas. Pare, por exemplo, de compartilhar aqueles posts, se você faz isso, pedindo ajuda. Seu like pode me ajudar. Isso não funciona. Quando você pega uma publicação dessa, depois vai lá nos comentários e veja que a maioria das empresas que ali estão marcadas vão comentar algo do tipo: dá uma olhada no nosso banco de vagas, ai que legal que você se interessou, dá uma olhada no nosso portal de vagas, porque é assim que funciona. Então não vai adiantar esse tipo de post e vai pegar muito mal para você. Se você faz isso, não faça. Outro tipo de post chato é aqueles posts em que você faz um cursinho online e compartilha o certificado, sem falar nada, sem dizer o que agregou para você. Aquilo também não gera engajamento com ninguém, não contribui para a tua rede em nada, é só você se vendendo por vender. Lá dentro do nosso método, a gente tem 4 tipos de conteúdos que você não precisa estar trabalhando, inclusive na área, para produzir, porque tem gente que acha que é isso. Ah, mas eu não tô na área, não consigo tirar umas fotos. Não é assim. Esqueça tudo que você sabe sobre conteúdo no LinkedIn. Praticamente ninguém faz aquilo de forma bem. Então é muito provável que você tenha visto os maus conteúdos e acha que aquilo é bom. Inclusive, essa é a parte que eu me dedico muito para fazer com que você aprenda de forma fácil. Porque eu sei que muitas vezes, para quem não tem o hábito de produzir conteúdo, pode ser um negócio bicho de 7 cabeças, mas eu te garanto, lá dentro do método você vai encontrar uma forma muito, muito, muito simples e rápida de você produzir muito conteúdo de uma vez só. E por último, criar relacionamento. Esse aqui, presta atenção, é o ouro do processo. Se você se conecta com alguém, mas não manda uma mensagem para ela de boas-vindas, não tenta puxar uma conversa, ou muitas vezes nem sequer sabe como puxar, como abordar aquela pessoa, o que eu mando para um recrutador que acabou de me chamar para uma entrevista e me adicionou no LinkedIn? Não sei. O que eu mando para um gestor que publicou uma vaga que eu quero? Não sei. Então, isso você precisa dominar, porque é isso que vai fazer com que você crie relacionamento lá dentro. É isso que vai fazer com que você seja convidado para entrevistas. Você que muitas vezes fica reclamando, porque eu não passo, porque eu não tenho network, eu não tenho quem indica. Tá aí uma ferramenta excelente para você ter pessoas que podem te indicar para entrevista. O que nessa parte você não pode fazer? Pedir vaga. Você não pode chegar sendo invasivo para alguém falando assim: eu queria muito uma vaga, você me arruma uma vaga? Não funciona assim. Vaga não se pede. Outra coisa que você não pode fazer nessa etapa: você não pode mandar o seu currículo sem que ninguém tenha te pedido. Isso é muito invasivo e chato. Então, tem que conduzir um relacionamento lá dentro. E pensando nisso, dentro do método, a gente tem uma aula completa que fala como você deve abordar as pessoas. E assim, script mesmo, só para você copiar, colocar o seu nome ali, colocar dentro da sua situação e enviar.
e ainda te ensino como continuar conduzindo essa conversa, porque é muito importante. Fazendo tudo isso que eu te ensinei e evitando aquilo que eu falei para você não fazer, você já vai conseguir ter algumas melhoras ali dentro do seu perfil. O LinkedIn existe técnica. E você precisa estar por dentro o quanto antes dessas técnicas. Agora, até aqui, você já sabe o que você tem que fazer e o que você não pode fazer para desenvolver o seu network dentro do LinkedIn e conseguir aquela tão sonhada vaga, acelerar a sua promoção, acelerar a sua carreira. Mas é óbvio que eu não consigo entrar em detalhes em tudo que você precisa saber dentro de um vídeo tão curto como esse. E foi por isso que eu desenvolvi um método chamado LinkedIn para engenheiros. Mas antes de eu te falar sobre o método, eu quero que você conheça a Ângela. Vou te falar aqui quem era a Ângela. A Ângela era uma engenheira que, por conta da pandemia, não conseguiu adquirir experiência na área em que ela formou. Por isso, ela começou a trabalhar em outras empresas, fazer outros jobs fora da área. No entanto, a vontade de continuar na área ainda nascia na Ângela, só que ela achava que não conseguia passar porque ela, afinal, não tinha experiência. Pois bem, aplicando aquilo que eu ensino dentro do método, a Ângela conseguiu a sua vaga e de forma rápida, ganhando até mais do que ela ganhava na empresa anterior, mesmo sem ter experiência. Eu já tinha o LinkedIn, mas eu não aplicava corretamente as técnicas, né, conforme ela explicou nas aulas. E foi assim, ela deu a aula do LinkedIn, eu apliquei as técnicas e, tipo, não foi nem uma semana depois, o RH já veio conversar comigo e tal. E foi, gente, assim, foi incrível. A aula pós LinkedIn e assim, é importante a gente sempre fazer as atividades, né, aplicar, porque realmente é um método que funciona e que dá super certo. Olha, Suzane, eu acredito que não foi nem um mês depois, foi muito rápido. Eu acho que foi mesmo, menos de um mês. Foi muito rápido, assim, a abordagem. E não só foi da Eldorado, outras empresas florestais também entraram em contato via LinkedIn. Foi, outras empresas, assim. E aí eu fui estudando, né, o escopo da vaga, a gente, né, esse processo e tal, mas outras empresas também vieram conversar, saber, né, se o meu perfil era de acordo com o perfil da vaga. Então, assim, gente, não foi só a Eldorado, mas outras empresas também vieram. Mas a Eldorado, assim, casou muito justo com a primeira aula que a Suzane fala, das nossas crenças, dos nossos valores, do match ali na entrevista, com o gestor, com o coordenador, então foi muito, muito assim. Afinal, o que é o LinkedIn para engenheiros? O LinkedIn para engenheiros é um método que eu desenvolvi, que é servido para você através de um curso online, em que você vai poder assistir na hora que a sua agenda comportar e que vai te ensinar tudo o que você precisa para desenvolver esse network dentro do LinkedIn. Você vai aprender como construir um perfil de forma interessante, o que você precisa colocar no título, como é que você faz um sobre, como é que você coloca suas experiências, quais experiências entram, quais experiências não precisam, como utilizar todas as configurações do LinkedIn ao seu favor para ser encontrado, como fazer recomendações lá dentro do LinkedIn, enfim, tudo que você precisa para construir um LinkedIn interessante, um LinkedIn atraente, que vai fazer com que o recrutador olhe para ele e queira ficar naquele LinkedIn. Mas não para por aí. Dentro do LinkedIn para engenheiros, você também vai aprender como desenvolver network, como você conversa com as pessoas dentro do LinkedIn. Como é que você aborda alguém? Foi para um processo seletivo, será que eu devo abordar o recrutador? Será que eu não devo? Como eu faço essa abordagem? Como eu faço a abordagem para enviar o meu currículo para uma vaga que está aberta? Como eu faço para relacionar com as pessoas certas lá dentro do LinkedIn? Você vai aprender isso de forma passo a passo. O que você vai aprender também? Produção de conteúdo. Chega daquele conteúdo postando certificado e agradecendo, porque conhecimento é importante. Esse tipo de conteúdo não aumenta a sua autoridade, não está dentro dos 4 pilares de conteúdos que a gente acredita dentro do método, que é o conteúdo que inspira, o conteúdo que entretém, o conteúdo que ensina e o que vende. Então, esses 4 pilares de conteúdos é que você precisa trabalhar dentro da sua rede para que as pessoas olhem para você e falem:
interessante, gostei, quero trazer para minha empresa, vou convidá-lo para essa entrevista. Você vai ser uma pessoa memorável lá dentro da plataforma. E antes que você pense, pô, Suzane, mas eu não tenho tempo para produzir esse conteúdo, isso vai me demandar demais, como é que eu vou assistir essas aulas? Eu pensei em você. Eu sei que a nossa vida é muito corrida e que às vezes a gente não tem tempo sobrando ali realmente para se dedicar para um método. E é por isso que as aulas do LinkedIn para engenheiros são aulas breves, aulas em que você vai assistir e vai aplicar dentro do seu tempo, tá? A mesma coisa para a produção de conteúdo. Eu montei um método lá dentro em que você vai aprender como produzir uma infinidade de conteúdo assim rápido, sem que você precise demandar muito tempo. Suzane, quanto tempo mais ou menos eu precisaria para me dedicar para esse curso? Ó, mais ou menos do seu tempo, você tirando 2 horas na sua semana, você consegue aplicar tudo o que você precisa para conseguir network, para conseguir indicação lá dentro do LinkedIn. Então vamos lá, 2 horas, muitas vezes você passa 2 horas do seu dia, todos os dias só rolando feed, só vendo vídeo, tá? Então 2 horas em uma semana é muito pouco perto daquele ganho que você pode ter em construir relacionamento e conseguir a sua vaga em multinacional, em uma grande empresa, ganhando melhor e podendo finalmente realizar aquilo que você deseja. Não sei, talvez comprar um carro, talvez mudar de apartamento, comprar um apartamento, viajar mais, eu não sei qual é o seu desejo, mas eu sei que ganhar mais pode te facilitar com isso. E se você acha que acabou, tá enganado, não acabou. Você vai receber nessa condição bônus incríveis, presta atenção. Você vai receber um módulo completo sobre currículo, você vai aprender como montar o seu currículo de uma vez por todas. Como você monta um objetivo, uma experiência, como você explora aquilo que você já fez do passado, mesmo que às vezes para você possa parecer pouco, porque você tem pouca experiência ou algo do tipo, você vai conseguir utilizar tudo que você já fez na sua carreira ao seu favor dentro de um currículo estratégico, um currículo que não vai ser possível ser ignorado, vai passar por dentro de todos os algoritmos e plataformas. Então você vai ganhar um módulo completo sobre currículo como bônus dessa oferta. Além disso, você ainda vai ganhar um modelo de currículo validado, em que você vai conseguir só seguir o passo a passo e ordenar o seu currículo dentro daquele modelo. Suzane, mas acabou? Não acabou. Presta atenção nisso que você vai ter como oferta. Para quem entrar no LinkedIn para Engenheiros agora, vai ter acesso à nossa comunidade de alunos. O que é essa comunidade? É uma comunidade de engenheiros que estão crescendo na carreira. Muitos deles já dentro da multinacional do sonho, ganhando bem, e que você vai poder formar um fabuloso network. Trocar figurinhas a respeito da sua área, conversar um pouco sobre a empresa que ele está, e inclusive receber até indicações. Então já imaginou você ter acesso a uma comunidade de pessoas como essas? Mas nessa altura você pode estar se perguntando, será que é para mim? Será que serve para todas as engenharias? Será que serve para todos os cargos? Às vezes você está iniciando a carreira, às vezes você já está lá na frente, né, em cargos gerenciais. Então eu preciso te falar uma coisa. Serve para todas as engenharias e todos os cargos. O LinkedIn é uma plataforma universal. Você tem perfis de todos os tipos e tem recrutadores buscando em todos os níveis, em todas as áreas. Então, serve para você, tanto que está em qualquer tipo de engenharia, desde as engenharias mais recentes até as engenharias mais tradicionais, como serve também para você que está em níveis de posições diferentes, às vezes começando a sua carreira agora, indo para posições ali júnior, trainee, estagiário, ou para você que já está num nível de carreira um pouco mais alto, já está como gerente, já está indo para gerência executiva, então também serve para você. O LinkedIn para engenheiro serve para todas as pessoas que querem crescer na carreira através de um novo emprego. Às vezes você está desempregado e precisa conseguir uma vaga com urgência, às vezes você até está empregado, mas está numa empresa que não faz sentido para você, que você
você olha para aquilo e fala, pô, daqui 5 anos eu vou estar do mesmo jeito, não vai ter mudado em nada e eu vou estar perdendo uma série de oportunidades que outras empresas poderiam estar me oferecendo agora. Suzane, mas eu não falo inglês, será que serve para mim? Serve muito para você. Se eu tivesse acreditado que era inglês, que era experiência ou vim de faculdade renomada, que me faria crescer na carreira, eu não tinha saído do lugar, tá? Então, só um dado para você em relação ao inglês. Somente 5% da população brasileira fala inglês e apenas 1% é fluente em inglês. Então, a maioria das pessoas que tem inglês, muitas vezes nem sequer estão em multinacionais, são donos das empresas, trabalham em áreas que realmente precisam muito mais, relações com investidores. Então, você que não tem inglês, não feche as suas portas por conta disso. Ah, Suzane, mas às vezes o cargo que eu vejo tem inglês escrito ou tem experiência escrita. Eu vou te contar uma coisa que eu revelo lá dentro do método, mas que eu vou te revelar aqui fora também. Olha só, muitos cargos são desenhados para o candidato ideal, para o candidato perfeito, mesmo que o recrutador saiba que aquele candidato não vai ser encontrado. Só que por que eles fazem isso? Para tentar encontrar aquelas pessoas que têm mais relação ali com o cargo. Então, por exemplo, às vezes eles estão abertos a não contratar alguém com experiência para treinar dentro da empresa, ou contratar alguém sem inglês para depois oferecer um curso de inglês, mas dentro da descrição vai pedir experiência e vai pedir inglês, e se você não souber disso, você vai acabar deixando de se candidatar por conta de olhar somente a descrição, ao invés de saber o bastidor de processo seletivo. Então, serve para você que não tem experiência, serve para você que também não tem inglês. Então, R$39 no mês? Não é possível que você vai deixar um valor tão irrisório que você gasta às vezes num lanche te separe da vaga que você está buscando. Suzane, bom demais isso aqui que tu tá me oferecendo, mas deve ser um valor muito alto. R$1.000? R$700? R$500? Não, eu vou te falar que hoje o LinkedIn para engenheiros está saindo por 12 de R$39 ou 397 à vista. Ai, mas Suzane, eu tô desempregada, 397. Presta atenção. Quanto de dinheiro você já deixou na mesa por não conseguir o cargo que você quer? Se você tá 2, 3, 4 meses sem avançar em nada, sinto lhe dizer, você tá perdendo dinheiro todos esses meses pelo salário que você ainda não recebeu, pelas participações, pelos bônus a mais que você não recebeu. Então, cada mês que você fica fora do seu emprego ideal, é dinheiro que você está deixando na mesa. E para você que está trabalhando, se o próximo emprego que você for entrar te pagar R$1.000 a mais, todos os meses você está deixando R$1.000 na mesa, porque simplesmente não está nesse emprego que você quer ainda. Mas para te deixar mais tranquilo, eu tenho uma garantia para você. Você vai entrar, vai experimentar o método e se depois de 7 dias você não gostar por algum motivo, eu devolvo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia, sem te perguntar o porquê. Ou seja, você não perde nada. Depois disso tudo que eu te mostrei agora, você tem 2 opções. A primeira, e que eu não considero muito inteligente, é tentar sozinho e continuar correndo o risco de não conseguir a sua vaga tão sonhada. E a segunda opção é você se transformar em um aluno do LinkedIn para engenheiros, tendo acesso a um método em que você vai aprender um passo a passo para dominar essa ferramenta tão importante de processos seletivos, conseguir ser convidado para entrevistas de vagas secretas e estar mais perto da tua tão sonhada vaga que vai fazer com que a sua carreira cresça, que vai fazer com que você ganhe melhor. Com menos de R$40 por mês você pode ter os mesmos resultados que o meu aluno Joilson, por exemplo, que não tinha experiência na área que estava buscando e queria entrar em uma grande empresa. Ele não só conseguiu isso através do LinkedIn, como até hoje continua recebendo propostas de entrevistas. Ou como a Isa, que em menos de 3 meses conseguiu a sua recolocação e ganhando 2 vezes mais do que ganhava anteriormente. E detalhe, até hoje sendo convidada para entrevistas de vagas que mal deu tempo de outras pessoas se candidatarem.
E se você já entendeu que o LinkedIn para engenheiros é o que está faltando para você conseguir a sua tão sonhada vaga que vai te proporcionar crescimento de carreira e salários maiores, é só clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo e destravar sua vaga nesse método. Eu vou te esperar desse lado. Para mim foi um prazer estar aqui com você, te ensinando um pouco mais sobre o LinkedIn e te aguardo sendo meu aluno.